Ainda bem que o nosso lugar é no Senhor. Amém. Não existe lugar melhor do que sermos no colo do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento. A glória do Senhor está aqui. É muito interessante, muito importante quando nós nos reunimos na igreja em torno do nome de Jesus para adorá-lo. Manuel, eu te vejo hoje com um semblante bem bonito, viu, Manuel? O que passou contigo? Você está lindo. Nós estamos alegres, irmão. Quem está feliz, levanta a mão. Glória a Deus. Se você tem um pouquinho de desânimo, de tristeza, de algo que possa estar ofuscando o seu sorriso, Jesus hoje tem uma palavra para te fazer sorrir e escancarar, como dizem aí, abrir como uma mala velha. Prestaram atenção na abertura desse culto. O que Deus falou para nós na abertura desse culto, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus, ele tem um coração que cabe todo o ser humano da face dessa terra. O coração de Jesus é enorme. E o coração de Jesus, ele nunca está com a porta fechada para acolher mais um. Esse jovem que foi dado o testemunho que a irmã evangelizou e que ele está ou estava num sofrimento muito grande. Sorte dele que ele conversou com uma pessoa que tem a luz de Cristo dentro da alma. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus em treva, estamos falando em treva, onde se abre o olho e dói, porque não se vê nada, somente treva, chega a doer de treva. O Senhor Jesus, ele se manifesta como luz e dissipa a treva. Glória a Deus. Às vezes, nós pensamos que estamos distantes de Deus, ou que o Senhor ficou distante de nós. E às vezes nosso coração nos leva a pensar que é até impossível recuperar novamente a presença de Jesus. Mas é um direito do ser humano de pensar assim, porque no coração do homem tem sempre dúvida. No coração do homem tem uma partícula de incredulidade. No coração de homem tem uma partícula de desânimo. E muitas das vezes até a desesperança bate no coração. Aí se abate, fica triste. Às vezes entra em depressão. Muitos pensam que chegou o fim da vida, não tem mais recurso para mim. Deus é bom demais, irmãos. Deus é muito bom. Deus é bom em todo o tempo. Eu louvo a Deus pela vida da missionária, diaconisa, pastora Isabel. Porque Deus usou na abertura desse culto para falar para nós o que Ele quer falar para a igreja nessa noite. Ou seja, nessa manhã, perdão. Irmãos, há poucos dias eu disse aqui que nós estamos num momento de plena felicidade porque temos Jesus. Então, tendo Jesus tem tudo. Tendo Jesus tem tudo, ainda que falte o agasalho, ainda que falte o trabalho, ainda que falte o dinheiro, ainda que falte o suprimento, tem Jesus, tem tudo. Não podemos andar por vista, andemos por fé. Às vezes nós pensamos que estamos longe do alcance de Deus. E aí você está muito mais perto do que você pode imaginar. Abre sua Bíblia comigo. Mateus. Vamos ouvir o que evangelista Mateus. É uma passagem, irmãos, que todo evangélico, eu vou dizer todo, porque realmente todo evangélico conhece demais da conta. Mas a Bíblia, ela se renova. A cada momento em que se lê, você encontra aí um carinho de Deus, você encontra aí um abraço de Jesus. E nessa manhã, ele começou a falar aqui nessa igreja através da abertura, continuou falando no louvor e vai continuar falando durante a palavra, e ao encerrar desse culto também, Jesus vai estar falando para nós. Queridos, é no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22. O que Jesus está falando para nós nessa manhã?
E o que Jesus quer falar para o coração desse jovem, que diz que para ele não há mais recurso? Quando os irmãos encontrarem, por favor, coloque-se de pé os que puderem e me digam amém. 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 Mateus 14, 22. Porque a palavra nos diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Sentemos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. É por isso que nós temos no coração, Senhor, a compreensão que nós precisamos estar no templo reunido em torno do Teu nome. Porque, meu Deus, há quantos anos, há quanto tempo das nossas vidas nós ouvimos falar, Senhor, dessa passagem aqui, do Senhor caminhando sobre o mar? Meu Senhor, já ouvimos isso centenas, às vezes milhares de vezes, Senhor. Mas o interessante, o encantador da Tua palavra é que cada dia mais ela nos enriquece, meu Pai. Porque a Sua palavra, ela renova cada dia, e cada vez que se lê, e cada vez que se ouve, e cada vez que se prega, o Senhor tem um calor a mais para nos abraçar, para aliviar o nosso apavoramento, para aliviar, Senhor, o nosso estresse, a nossa preocupação. O Senhor vem ao nosso encontro e diz: não temas, eu estou aqui. Aleluia! Muito obrigado, meu Jesus. Obrigado porque os nossos corações, meu Pai, andam carentes de receber o Teu abraço, de ouvir a Tua voz dizendo: ei, eu estou aqui contigo. Obrigado, meu Jesus. E que esse jovem do qual foi dado, Senhor, esse testemunho, em nome de Jesus eu suplico, alcança ele, papai. Abraça ele, Jesus. Tira do coração dele, papai, esse pensamento de que já não há mais recurso. Eu concordo com ele, meu Pai, que no homem não há mais mesmo recurso. Mas o Senhor tem todos os recursos para nos oferecer, Senhor. Portanto, Senhor, usa, Senhor, a Tua serva, para estar falando novamente com esse vaso, com esse jovem, Senhor, para que ele possa reconhecer que realmente no Senhor, cada dia se renova e a vida se torna outra. Obrigado, Jesus. Abençoa, meu Pai, cada irmão que aqui está, cada irmã, cada jovem, cada criança. E que o Senhor venha confirmar essa bênção, meu Pai. E que agora possamos abrir o coração para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor venha dizer para nós: ei, não te aflige, eu estou aqui. Obrigado, meu Jesus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem ela é simplesmente tremenda, apesar de muito batida, muito repetida no meio evangélico. Todos os evangélicos da face da terra conhecem essa palavra de cor e salteado, mas Jesus é bom demais. Amém. O Senhor Jesus,
Ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães. Ele tinha acabado de matar a fome de 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães, 2 peixinhos. E ele fez com que aquilo se multiplicasse, alimentasse toda aquela multidão. No final da história ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Ele mandou recolher. Seus discípulos estavam ali, presenciaram isso. E logo de imediato, logo depois dessa multiplicação, quem estuda aí nas faculdades de teologia sabe o motivo de que Jesus mandou eles entrar no barco e atravessar. Nós não vamos entrar aí. Começou ali, depois da multiplicação, o povo querendo fazer uma rebeldia contra o governo atual e querendo levar Jesus para o trono. Entrou no campo político, Jesus tira esses camaradas daqui, coloca no barco, ela atravessa lá para o outro lado, justamente para apagar o fogo da euforia do pessoal. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Eles obedeceram, entraram no barco e foram. E a Bíblia diz que Jesus se retirou, despediu a multidão, retirou-se para um lugar deserto. Não quer dizer que é lá na areia, lá onde o sol é castigante. Quando se fala em deserto, já vem logo Saara. Não, Jesus retirou a parte para um lugar sem movimento, um lugar deserto, usando a força de expressão de um lugar calmo, sem presença de pessoas. Ele retirou para ali para orar. Alguns dizem que era um monte, ali estava Jesus orando. E ainda não era noite, havia caído a tarde. A noite estava por chegar, já era finalzinho da tarde. E os discípulos entraram e começaram a remar, foi atravessando por outro lado, obedecendo a ordem de Jesus. Jesus subiu para orar. A Bíblia diz que no mar o vento começou a soprar. As águas começaram a balançar. Uma tempestade muito grande caiu no mar. E o barquinho dos discípulos estavam ali, viajando, com destino a chegar do outro lado. Nós pesquisando isso aí, nós encontramos uma extensão de água de mais ou menos 10 quilômetros. A Bíblia diz que eles estavam no meio, então estavam mais ou menos 5.000 metros para dentro da água. E o vento açoitava as águas. Um outro cientista que estuda a oceania, ele diz que quando o vento sopra com toda a intensidade em alto mar, as ondas podem se levantar até 30 metros de altura. Porque nós colocamos aí mais ou menos um prédio de 3 andares, a altura da onda. E o barquinho dos discípulos ali estavam, eles com um remo de madeira. A noite já havia chegado. O vento soprava, a tempestade caía, o mar se revoltava. E aquele barquinho estava ali com os discípulos, obedecendo uma ordem de Jesus para atravessar para o outro lado. A tempestade era tão forte, o vento era contrário, diz a Bíblia Sagrada. Por mais que eles remassem, a força do vento os jogava contrário à direção em que eles queriam ir. Já estavam exaustos, já estavam cansados, porque não podiam vencer a força do vento e a força da tempestade. O medo chegou, o desespero bateu. Em alto mar não há luz elétrica, não há iluminação, a noite é treva. Sim, existe a claridade da lua, mas tinha uma tempestade, a nuvem tampou a lua, era treva total. Não viam nada. Não precisa saber muito de escolaridade para saber que onde não tem lua, onde não tem luz elétrica, a treva domina. Ela predomina. E agora uma água que está agitando esse barco, o barco para afundar, o barco para tombar. O desespero desses homens era muito grande. Apesar de que alguns ali tinham muita experiência com tempestade no mar, outros menos, outros nenhuma, não sei. Mas a verdade é que eles não estavam mais tendo domínio sobre a tempestade e a fúria do mar. Muitas vezes nós estamos nessa tempestade. O mar está revolto na nossa vida.
Olhamos para todos os lados, olhamos para todos os ângulos, não conseguimos encontrar uma saída, porque a tempestade está muito forte, o mar está revolto, o meu barco está balançando por uma adversidade que abateu sobre mim, e eu já estou no desespero, eu penso que não há mais saída, eu penso que eu vou morrer, eu penso que a vida chegou ao fim, porque as minhas capacidades já se esgotaram, porque o vento está soprando o contrário de onde eu preciso ir. Mas eu também, hoje, graças e louvado seja Deus, você também comigo compreende que nesse momento é momento de olhar para cima e dizer: socorre-me, Jesus. Amém. É a única solução, a única esperança, a única saída. Quando o mar está revolto, quando a tempestade cai, quando as ondas querem nos tragar, não existe homem na face dessa terra, corpo de bombeiro, guarda costeira, barco de pescadores, estão todos na mesma situação em que estou, porque estamos no mesmo contexto, no mesmo momento, no mesmo lugar. A tempestade que vem para mim, vem para eles também. Salve-se quem puder. Não posso contar com a ajuda alheia, porque também estão necessitando de ajuda. A tempestade é geral, o mar pegou todos que ali estavam. E agora? Eles supunham que estavam sozinhos, porque Jesus saiu para orar, subiu o monte para orar. E ordenou que tomasse o barco e entrasse mar adentro. Já estavam a 5 quilômetros de distância de Jesus. E eles supunham que Jesus estava distante, porque acreditavam que Jesus só estava presente se o vissem fisicamente. Mas nós podemos crer hoje, graças ao testamento que Jesus nos deixou, ainda que nós não o vemos fisicamente, Ele espiritualmente está coladinho conosco para nos livrar. Aleluia! Os discípulos desesperaram. Não havia chance, apesar de que continuavam lutando, força esgotando, e eles ali preocupados, alguns amedrontados, olhos arregalados, o espanto era total, porque estavam vendo a morte, as águas que iriam tragar. E de repente, na 4ª vigília da noite, evangelista, o que é a 4ª vigília da noite? É o 4º período da noite, irmão. Naquela ocasião, os romanos e os judeus dividiam a noite em vigília. Das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Da 9 da noite à meia-noite era a segunda. Da meia-noite às 3 da manhã era a terceira. De 3 da manhã às 6 era a 4ª vigília. A Bíblia diz que Jesus aparece na 4ª vigília da noite. Supostamente 4 horas da manhã, por aí, ainda estava escuro. E de que maneira que Jesus aparece? O mar está revolto, as ondas estão altíssimas, a velocidade do vento é incomparável. Pegaram de surpresa homens experientes a lutar com tempestades, e ali eles estavam por naufragar, porque não havia controle para aquela tempestade que era tão forte. E de repente eles oram ao redor. Lá vem alguma coisa andando sobre o mar. E tiveram medo. E acharam que era um fantasma. No momento de desespero que nós atravessamos, quando alguém aproxima para nos acudir, não acreditamos que aquela pessoa tem capacidade para nos acudir. Tamanho é o desespero que está conosco. Então qualquer um que aproxima para nós é um fantasma. Jesus aparece ali, andando por sobre as águas. Os discípulos o viram naquela escuridão. Jesus é luz. Treva total, escuridão total. Como que se poderia ver alguém andando sobre uma água em plena escuridão e com marés que eram altas, com ondas 10, 15, 12 metros de altura? Como se poderia ver alguém ali? É o milagre de Jesus.
E quando ele viu que o coração daqueles homens estavam apavorados, com muito medo, quando uma mãe vê um filho de 2, 3 aninhos subindo uma escadaria, ela põe a mão na cabeça e grita: Jesus, segure meu filho, socorre! Porque é o desespero de uma mãe diante do perigo de um filho desabar de uma escada abaixo. Jesus, quando viu eles naquela situação, ele já estava vendo lá do monte a situação. Estava lá, mas o olho dele é divino. Estava vendo a situação que eles estavam passando. E Jesus veio andando por sobre o mar. E quando viu o desespero do coração deles, ele logo se apressa em dizer, a Bíblia afirma: meus filhos, acalma, não tema, sou eu, Jesus. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que ele logo apressa em falar. Porque ele sabia que se ele liberasse essa palavra de conforto, já caía por sobre eles um conforto de confiar. Oh, graças a Deus, Jesus chegou. Eles sabiam que eles não tinham capacidade para dominar as águas. Eles sabiam que não tinham capacidade para dominar o barco, mas eles criam que esse Jesus tinha capacidade para dominar o barco, o vento, a água e devolver a segurança. Nessa manhã, Jesus está falando para alguém aqui: essa tempestade que te aflige, esse desespero que te abate, esse desânimo que tomou conta, Jesus está te dizendo: ei, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não se desespere, irmão. E vigie, irmão, a boca, irmão, vigie a língua. Quando estiver passando por um momento de turbulência na vida, não fale besteira, irmão. Não perca seu tempo em falar besteira, em falar asneira. Troca isso, cambia a palavra, abençoa aquele momento. Não fica: e agora? Eu vou morrer. E o que eu vou fazer? Isso é demonstração de falta de crer. Isso é demonstração de falta de fé. Isso é demonstração de falta de confiança num Deus que tudo pode, que abre o mar, que acalma a tempestade. Uma falta de trabalho bota uma pessoa de cabeça quente, sem dormir. Meu Deus, está colocando Jesus menor do que uma formiga. Isso é pecado. Já aceitei Jesus, sou evangélico, congrego, fui batizado, e na hora da diversidade, eu vou morrer. Oh, meu Deus do céu, que isso? Olha o tamanho desse Jesus. Jesus pode estar, irmãos, a 1 bilhão de quilômetros de distância de você. Ele não te perde de vista. Os olhos deles estão fitos em você. Aleluia. Ele estava lá na terra seca, os discípulos a 5 quilômetros mais de lá da terra seca, os olhos dele os enxergavam. Nós aprendemos até aqui, que podemos estar onde estivermos. Turbulência no ar, tempestade no mar, terra tremendo, terremoto derrubando. Jesus está me vendo. Aleluia. Precisamos aumentar a nossa fé nesse Jesus. Precisamos dar um pouco mais de crédito à pessoa de Jesus. Precisamos acreditar mais nas palavras da promessa de Deus. Igreja, você é a menina dos olhos de Deus, igreja. Assim como você preocupa com o teu filho e vigia 24 horas, Jesus é muito mais do que você. Outro dia o Enzo, meu netinho, estava lá em casa subindo a escada. Estava ele, aquela coisinha formiguinha, subindo a escada. E eu estou vendo a avó do lado com a butuca no netinho. E quando eu saí do banho que eu vi aquilo, eu já corri para cima para poder tirar o netinho dali. Ela me diz: não, deixa ele descobrir que ele precisa esforçar para vencer obstáculos. E eu pensei: não é que ela tem razão? Porque alguém pode estar perguntando: se Jesus é tão poderoso e tão sábio, por que mandou os discípulos entrar debaixo de uma tempestade e ficou distante? É por esse motivo aí. Jesus quer ver você usar
a sua capacidade, a sua força, porque Ele te deu capacidade, Ele te deu força. Jesus quer ver você lutar com seus próprios punhos para ver até onde você vai para lograr êxito. Jesus mandou aquela tempestade de propósito para testar o coração e a fé daqueles homens. Porque Ele é Deus, quem manda na tempestade é Ele. Ele é Deus, quem manda nas águas é Ele. Quem manda temporal, quem tira temporal, quem cessa temporal, quem acaba com temporal, quem revolta a mar, quem acalma a mar, quem manda vento, quem tira vento, é Jesus. Aleluia. Jesus permite também o trevoso a fazer algo. Permite, que sem permissão ele nada pode fazer. É uma tralha escondida debaixo de trapo. Quando tem permissão de Deus, faz. Mas nessa manhã, Jesus está trazendo para nós uma palavra de que acordemos para saber que Jesus está sob o controle da situação, seja ela qual for e qual for a sua intensidade. Jesus não perde o controle. Jesus é Jesus, Jesus é rei, Jesus é governador, aleluia. Jesus é presidente, Jesus, irmãos, glória Ele comanda. Jesus pode. Yes. Jesus tem. O que Ele tem, o que Ele pode? Tudo que você imaginar aí, até mesmo de ruim. Porque existe um homem na face da terra que só botando ruindade na vida dele, ele acorda para que ele não é nada. Até mesmo quando estamos debaixo da obediência de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, a adversidade pode nos alcançar. Os discípulos estavam no mar por ordem desse grande rei, Jesus, e a tempestade os alcançou. Então, evangelista, se eu estiver dentro da vontade de Deus, se eu estiver fazendo aquilo que Deus me mandou, aquilo que Deus me ordenou, eu posso passar por adversidade? Oh, mas é claro que pode. Mas como é que é isso? Como que se explica isso? Jesus responde. É como aqueles dois homens, que um construiu a sua casa na rocha, e outro construiu a sua casa sobre a areia. O vento veio, a tempestade veio. A casa daquele que construiu sobre a areia, porque o vento vem para ambos. Vento vem para A, vento vem para B, vento vem para um, vento vem para dois, vem para aquele e vem para esse. O vento vem igual, a tempestade é a mesma. Estamos debaixo do mesmo céu e do mesmo sol. Mas aquele que firmou a casa na areia vai se dar mal. Porque o vento vem, a tempestade vem, a água vem, destrói a casa e leva a enxurrada abaixo. Mas aquele que firmou a casa na rocha, esse o vento não pode destruir, porque está firmada na rocha. E a nossa casa, queridos e amados irmãos, está firmado nessa rocha. Essa rocha, esse fundamento, esse alicerce, essa rocha que é Jesus de Nazaré. Aleluia! Não tenha medo. Se a adversidade bater na sua porta, bate no peito e diz: está difícil, tá triste, tá doendo, tá. Mas eu não vou me abater porque eu sou de Jesus. Aleluia! Igreja, Jesus, 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 Jesus. Aleluia! Esse nome diz tudo. Amém. Esse nome é tudo. Esse nome pode tudo. É esse nome que vai nos tirar desse mundo podre, fedentino, e vai nos levar para mansões, para estar direto 24 horas para sempre com Ele. E nós vamos dar a Deus para essa terra, às vezes com alegria e às vezes com tristeza, porque até mesmo alguém dos nossos vai ficar para trás, porque não dá crédito à pregação do Senhor. Jesus essa manhã quer me alertar, quer alertar você, quer alertar a todos que ouvem a palavra de Deus. Acordem e creem, Ele pode tudo. Não se mate, não morra, não perca a sua fé, porque vai chegar um momento em que Ele vem te arrebatar para estar com Ele. A vida no mundo é uma prova, a vida no mundo é guerra sem cessar, mas você tem a metralhadora que Deus te deu, te avisando: eu estou contigo. Aleluia! Creia, crente.
Creia, crente. Eu fico triste quando eu estou no meu trabalho e existe alguém que se diz crente e que só abre a boca para sair podridão, só abre a boca para sair dúvida, descrença. Meu Jesus, meu coração dói. Que Jesus é esse que essa pessoa diz que tem, meu Deus? O meu é diferente. O meu é diferente. O meu é daqueles que nem Sansão pode com ele, porque é ele que fez Sansão. Amém. O meu é daquele que Sansão bota a mão numa coluna e bota a mão na outra e derruba. Mas foi ele quem deu a força para Sansão fazer isso, sem ele não faria. Tanto é que Sansão ora antes dizendo: Senhor, restaura as minhas forças, nem que seja pela última vez na minha vida. E Jesus devolve a força, porque Jesus é Deus. Queridos, estamos nos momentos finais dessa vida. Estamos nos momentos finais da face da terra. Esse globo já está louco, irmãos. Olha só esse inverno que não vai embora. Olha só essas tempestades que estão dando por aí. As enchentes engolindo São Paulo e falta água dentro da caixa d'água das famílias. É aviso, é aviso. Não é só em São Paulo não, no Brasil inteiro, em alguns países aí. Aqui na Califórnia também já está faltando. Lá em Israel já estão tirando água do mar para poder filtrar e fazer dela água doce, porque a água secou. Jesus está avisando: eu estou voltando. Tem crente dormindo. Tem crente preocupado com a falta d'água, perdendo o sono. Tem crente preocupado que a enxurrada em São Paulo está carregando carro, com os velhinhos dentro. Tudo é aviso, irmãos. Então, se eu for crente, a tempestade não pode me pegar? Abre o teu olho. Abre o teu olho, porque ela pode pegar. E se você me disser que você, depois de crente, não enfrentou a tempestade, a Bíblia diz que não pode mentir não, hein? A Bíblia diz que não pode mentir. Se porventura a tempestade ainda não te pegou, abre o teu olho que ela pode te pegar. Ela pode te pegar. Porque você ainda está na terra. Você ainda é carne e osso. Ela pode te pegar. Jesus tinha um amigo. O nome dele era Lázaro. Certa ocasião, esse amigo de Jesus, ele se enfermou. As irmãs dele não eram bobas e nem nada, mandou alguém avisar: Senhor Jesus, mas olha só o tipo de recado que vem na minha mente aqui agora. Olha só o tipo de recado que a irmã de Lázaro manda dar para Jesus. Vai lá e diz para ele que Lázaro, aquele a quem ele tanto ama, olha a chantagem aí. Precisa lembrar Jesus que ele amava Lázaro? Precisa dizer: diga para ele que Lázaro, aquele a quem ele tanto ama. Chantagem emocional para impactar o coração de Jesus e através de dizer: puxa vida, está dizendo que eu amo, então vou ter que ir lá. Não. Jesus não se dobra a isso. Nós nos deixamos nos levar a isso, mas Jesus não. Observem aqui a comparação. O filho, quando ele precisa de alguma coisa, que ele ainda é menor de idade, ainda não trabalha, ele começa a dar tapinha na barbinha do pai. Ele senta no colinho do papai. Papai, o papai já sabe, alguma coisa eu vou ter que expressar. Principalmente as moças, o Sérgio que me diga. As moças são mestres de fazer isso. Papai, você é lindo. Oi, papai, mas sua barba é igual a lá vem pra casa. Está precisando de alguma coisa. E o que elas fizeram com Jesus foi idêntico. Diga para ele que aquele a quem ele tanto ama está enfermo. Jesus não cede. Jesus recebeu o recado. Mas quando Jesus esperou 4 dias para poder ir, chegou ali, aquele homem já estava, aquele homem de enfermo, ele foi a moribundo, e de moribundo ele foi à morte, ele morreu. Já havia 4 dias da morte, já estava enterrado. A Bíblia diz que já exalava mau cheiro, foi quando Jesus chegou. A irmã dele, Marta, chega e fala assim: ah, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Achando ela que a morte chegou, já não havia mais o que fazer. Jesus chegou atrasado, Jesus chegou fora da hora.
Irmãos, a Bíblia nos garante que Jesus nunca chega atrasado, ele nunca chega depois da hora, ele chega no horário dele, porque ele não é escravo do meu tempo, do meu horário. Senhor, verdade. Pai. Ele não está sob a escravatura da minha necessidade, do meu tempo. Ele age sim na minha vida, mas dentro do teu tempo de Deus. Jesus. E nunca diga que Jesus chegou atrasado e que não há mais nada a fazer, porque esse defunto foi chamado para fora e ele levantou vivo e veio, ressuscitou. Aleluia. Ele também domina a morte. É. Esses discípulos estavam prestes a naufragar quando Jesus veio andando por cima do mar. E quando a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, a tempestade acalma, o vento para de soprar, as águas se acalmam, o mar se torna manso. Porque Jesus chegou e entrou naquele barco onde estavam os seus filhinhos queridos. Ele quer entrar no seu barco nessa manhã e acalmar a tempestade. Portanto, creia que ele está chegando em sua direção. Aleluia. Deus, aleluia. Mas que história é essa de um homem andar em cima do mar? Eu nunca vi isso. Também não. Mas a Bíblia fala, eu creio. Se a Bíblia falar que elefante voa, eu creio que o elefante voa. Agora, por que Jesus vem andando sobre a água? Cada um tem o seu modo de pensar. Tem uma coisa aqui que para mim é muito revelador. Jesus vem andando sobre a água porque queria mostrar o seu poder divino, que ele pode. Jesus vem andando sobre a água para fazer pavor naqueles homens, brincar de assombração, brincar de fantasma. Jesus poderia ter vindo nadando, Jesus poderia ter vindo num outro barco, Jesus poderia ter vindo num helicóptero, Jesus poderia ter vindo num grande navio, Jesus poderia ter vindo até mesmo no formato de uma pomba, como fez o Espírito Santo na ocasião do seu batismo, mas não, ele preferiu vir caminhando por sobre as águas. O que é que ele quer nos passar com isso? O que é que ele me passou com isso? Ele quis dizer para aqueles discípulos que estavam ali: vocês estão desesperados, com medo de morrer, com medo de que essa água os engula, os mate, os leve a final. Eu estou mostrando aqui para vocês que eu piso sobre essa água e ela é submissa a mim, porque até ela eu domino. Porque Aleluia. Jesus quer dar demonstração de poderio para nos tranquilizar. Jesus está dizendo para você que essa adversidade que tira o teu sono, que tira a tua paz, que faz você ficar nervoso, brigar com tua esposa, ou com teu esposo, ou com teu filho, e no trabalho, ficar num estupim curto. Jesus está dizendo que ele pode pisar nessa adversidade e transformar isso em calma, em calmaria, em bênção, em alegria, em felicidade, em harmonia, em paz no coração, para que você se torne calmo e creia que ele reside dentro de você. Amém, aleluia. Irmão, acorda, Jesus te ama e te quer bem. Ah, mas eu hoje estou sem o trabalho. Jesus tem o tempo dele, não é o seu. Fome você não vai passar. Nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. É palavra de Deus. Creia nesse Deus. E Jesus vem e entra nesse barco, acalma essa tempestade, atravessa para o outro lado junto com eles. Agora eles creem que esse Jesus verdadeiramente é o Filho do Deus Altíssimo, aproxima dele e o adora. Olha o coração de homem o que é. Acabou de ver uma multiplicação de pão que matou fome de 5.000 homens e ainda estava duvidando da divindade de Jesus. Será que vai ser preciso Jesus mandar uma tempestade a ponto de virar você de ponta cabeça para depois ele aparecer e você crê que Jesus é Deus? Ou vamos resolver crer agora enquanto essa adversidade não chega? Os homens eram escolhidos de Jesus. Os homens foram treinados, disciplinados e ensinados por Jesus ali, face a face. E Jesus permitiu que eles entrassem nessa tempestade a ponto de pensar que iam sucumbir. Nós não somos diferentes deles.
Jesus pode permitir que a tempestade venha sobre nossas cabeças. E essa tempestade vem, conforme veio para este jovem que nós ouvimos o relato, vem para dizer para ele que agora você acabou, agora eu vou te destruir, agora não tem mais jeito para você, porque eu sou uma tempestade muito forte, eu sou uma tempestade que vai arrasar com a sua vida, tudo que é seu eu vou destruir, inclusive a sua vida. Mas Jesus vem caminhando em sua direção e diz: acalma o teu coração, porque eu estou aqui, eu sou Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Tem pessoas que desesperam porque o filho fuma. Tem pessoas que desesperam porque o filho bebe. Tem pessoas que entram em desespero, arranca a cabeleira porque o filho passou a noite na rua, porque usa droga, porque está na prostituição, porque caiu, tropeçou aqui, caiu ali. Se conhecermos Jesus, vamos crer que tudo isso é uma tempestade e que vai passar. Jesus manda a tempestade para testar a nossa fé, a nossa firmeza, qual é o nosso alicerce, onde estamos firmados, se cremos realmente nesse livro ou não. E aí ele aparece e diz: tenha calma, eu não perco o controle da situação. Irmãos, Jesus está sob o controle das nossas vidas, seja ela qual for, onde for, em que lugar for, ainda que estamos na mão de terrorista, que está ali com a espada para cortar o pescoço. Jesus está vendo e tem o controle da situação. Aleluia. Mas estão queimando os crentes vivos. Jesus não perdeu o controle, não. Estão queimando? Estão queimando. Mas está queimando o corpo, a alma já está com ele, porque são vencedores. Ninguém escapa da morte por causa de ser crente, não. Pode morrer, pode ser assassinado, pode ser eliminado, pode ser torturado, mas Jesus não perde o controle da situação. A promessa que ele fez, ela prosperará, ela é real. Deus me deu essa palavra para encorajar você a crer que Ele pode. Ainda que a sua dificuldade te diz que não tem mais jeito. Ainda que o teu casamento esteja de mal a pior. Eu não dou conta mais de lutar por esse casamento. Meu marido não entende. Muitas das vezes pensa até que é o marido só, né? Não olha para dentro de si. Outras vezes o marido pensa que é só ele também, que é o certinho. Para ela está errado. Olha para dentro de si, rapaz. Olha o espelho no seu bigode. Será que é ela que está errada? Será que é ele que está errado? Conserta-te primeiro. Põe-te no prumo e no nível. É princípio de sabedoria para agir dentro da adversidade. Não coloque sal de efeito no olho do teu irmão. Tira a rebela que está no seu primeiro. Pedro, ao ver Jesus chegando ali, ele fala para Jesus: se é o Senhor mesmo, olha a dúvida aí ainda, se é o Senhor mesmo, deixa-me que eu vá ter contigo. E Jesus o que disse? Vem. E o que Pedro fez? Foi corajoso, homem macho. Pedro colocou o pé, colocou o outro, andou de olho em Jesus. Mas daqui a pouco o vento soprou forte, ele tira o olho e olha para o vento. Você olhou para a adversidade, ela vai tornar maior do que a sua fé. Você vai afundar, irmão. Não tire o olho de Jesus, não tire a fé de Jesus. Não olhe para o tamanho do gigante. Se você olhar para o tamanho dele, você vai assustar, que ele é muito grande. Ele pode te vencer. Mas mesmo assim, se o gigante vir e pegar no teu pescoço, diga: Senhor, me socorre. Ele está com o ouvido atento para te atender. Estende a mão e te... Aleluia. Nessa manhã, Jesus me enviou aqui para encorajar a você a aumentar a sua fé nele. Crê mais. Crê mais. Irmão, sabe por quê? Porque nós estamos chegando num determinado período que o mundo que já está bagunçado vai ficar mais bagunçado ainda. O mundo que está uma miscelânea vai ficar mais miscelânea ainda. O mundo que está incrédulo vai ficar mais incrédulo ainda. O mundo que está cheio de pecado vai multiplicar o pecado mais ainda. Então Jesus quer que nós estejamos firmes nessa rocha, porque nós que seremos usados como luz para a treva, nós que seremos usados como guerreiro vitorioso para vencer o mal. Amém. Não vamos guerrear contra o sangue, contra a carne, é contra a potestade de Satanás.
Precisamos estar atentos de que Jesus não morreu, não. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e nunca mais Ele vai deixar de existir. É verdade. Certa ocasião, saiu um navio da Inglaterra em direção aos Estados Unidos. Você vai lembrar agora do que eu falei. Em direção aos Estados Unidos. Esse navio estava com a tripulação, estava cheio de passageiros. E de repente veio uma tempestade muito grande no mar. Não é o Titanic não, o Titanic bateu ali no iceberg, talvez não. Esse foi uma tempestade que assolou o mar. E esse navio saculejava para todos os lados. Estava prestes a afundar. E a tripulação corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali. E os passageiros desesperados, os móveis começaram a soltar do seu lugar que estava fixo, vai para lá, vai para cá. E havia uma menininha de mais ou menos 8 a 10 anos, que estava sentada no sofazinho, brincando com um ursinho de pelúcia. E todo mundo corria para lá e para cá, para lá e para cá, no desespero, socorre, acorde. Alguns já estavam lançando barco no mar para poder sair dali, porque achavam que ali tinha mais chance que era no navio. E aquela menininha brincando. Passava para lá, passava para cá, o povo correndo, e ela continuava ali. Teve uma hora que um marujo de novo, menina, todo mundo preocupado para salvar sua própria vida, e você continua sentadona aí, tranquila, brincando com esse urso? Ela respondeu assim, calma, moço. O meu pai é o capitão desse navio. E eu conheço ele para lidar com esse tipo de situação. Isso aí é, ó, fichinha para ele. Eu quero te dizer que essa menina está dizendo para nós que essa tempestade que estamos afligindo é fichinha para Jesus. Continue brincando com o seu bichinho de pelúcia. Continue tranquila. Continue tranquilo. Jesus não perdeu o controle da situação. O mar é dele, o vento é dele, a tempestade é dele, o barco é dele, você é muito mais dele. Aleluia! Glória a Quem Deus! conhece turbulência? Quem já passou por turbulência de avião? Todos aqui já viajaram, com exceção de algumas crianças. Quando a turbulência pega no avião, aquilo o neguinho revela o que é isso? Será que Jesus perdeu o controle que essa aeronave vai cair? Não, não perdeu não. Ainda que ela caia. Mas é interessante que em outra ocasião, um pessoal estava no avião. Esse avião estava aí, a tantos metros de altura. E veio uma turbulência muito forte. O avião... O pessoal... Aí apareceu lá o piloto lá, né? Saiu os passageiros. Passamos por uma turbulência muito forte, mas fiquem tranquilos. Já recuperamos. Estamos voando.